A partir de agora, você vai ouvir o impressionante testemunho da transformação do ex-padre Raimundo Pereira. Ex-sacerdote redentorista chamado por Deus na Conferência Mundial Pentecostal no estado do Rio de Janeiro. E agora, ao vivo, diretamente da Igreja Assembleia de Deus localizada no bairro do Bom Retiro, estado de São Paulo, o ex-padre Raimundo Pereira relata o seu testemunho da transformação feita por Jesus em sua vida. Meus irmãos, eu sou pernambucano. E quando eu digo assim, eu sou pernambucano, eu encho o pulmão e digo, eu sou com muito orgulho. Talvez alguém me pergunte, por que todo esse orgulho? Porque lá também é Brasil. Eu estive em 39 países lá fora, preguei na Coreia, lá com Poian Show, preguei no mundo inteiro, mas o melhor país do mundo ainda se chama Brasil. Ainda se chama Brasil. Ame essa terra, ore por ela. O Brasil pertence ao Senhor Jesus e o povo de Deus deve declarar isto. Aleluia. Meu pai era um homem rico. Meu pai, acionista da usina de Catendes. E um fazendeiro próspero na cidade de Garanhuns, com uma fazenda de 9.000 alqueires de terra, com plantio de cana, de açúcar, de tomate, também criame de búfalo, de cavalo, de raça, de ovelhas. Vocês sabem muito bem que nós temos a maior parte aqui desse povo são nordestinos, e não adianta negar. E vocês sabem que lá no Nordeste existem duas classes de pessoas, só existe o rico e o pobre. Mas meu pai tinha também um engenho onde ele fazia a sua própria bebida alcoólica. E meu pai, infelizmente, vítima do alcoolismo, que ele era alcoólatra, meu pai veio a morrer, uma certa noite foi dormir embriagado e não amanheceu mais com vida. Mas deixou minha mãe uma viúva rica. Mas minha mãe, devota do padre Cícero de Juazeiro, minha mãe viajava de Garanhuns, Pernambuco, a Juazeiro do padre Cícero, ela fazia esse trajeto a pé. E minha mãe de 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Um dos meus irmãos logo em seguida veio a falecer. E eu tinha apenas 6 anos de idade, já tinha feito primeira comunhão. Uma noite eu tive um sonho que eu liderava um grupo de pessoas tão grande que eu olhava e não via o fim. E quando acordei, eu contei isso à minha mãe. E os senhores sabem que tem 2 tipos de nordestinos. Um que fala muito e outros que não falam nada. Minha mãe é daquelas que fala pouco. E ela só olhou para mim e disse, deixe besteira, menino. Tu come demais, você vem contar besteira. Mas eu dava uma volta e pegava na saia da mamãe e dizia, mamãe, e meu sonho? Até que uma hora ela disse, vamos conversar com Dom Expedito. Sabe quem foi Dom Expedito? Aquele bispo que foi assassinado a tiro de revólver pelo padre Osana. Quantas pessoas aqui se lembram deste evento? Muita gente. Muita gente. Vocês sabem que quando Dom Expedito me ouviu, ele bem sério, olhando nos meus olhos, meu filho, isso é uma chamada para o sacerdócio. Quer ser um padre? Eu disse, olha, se mamãe deixar, eu quero. Espera um pouquinho. Reuniu-se com a minha mãe, daqui a pouco ele voltou e disse, olha, tua mãe me permitiu, mas ela disse que você só tem 6 anos e o seminário só pega com 7. Mas esse ano ela prepara seu enxoval e o ano que vem você ingressa no seminário redentorista. Eu não via a hora, eu contava os dias, até o dia em que ingressei no seminário redentorista. Eu fiz o seminário menor em Garanhuns. Eu fui transferido para o Rio de Janeiro, onde fiz o seminário maior. Mas como no nosso seminário não tinha filosofia, nós íamos fazer filosofia em Aparecida, porque o seminário também é redentorista. No 3º ano de filosofia, que se faz filosofia aquiliana, filosofia de São Tomás de Aquino, se faz aquele aperfeiçoamento. Nós já tínhamos passado por teologia, hermenêutica, exegese, eclesiologia, prática sacerdotal. Já tínhamos passado por toda aquela celeuma que Frei Paulo conhece. Na época da missa em latim, e da primeira à última palavra da missa se celebrava em latim. Mas
fazendo filosofia, eu não sou racista. Vou contar essa experiência, não quero que as pessoas de cor pensem que eu vou contar isso por ser racista. Eu vou contar isso que aconteceu comigo. E eu sempre fui curioso. Terminando um dia estava no meio da aula. E eu era chamado no seminário como o complicadinho. Que eu fazia perguntas difíceis. Eu virei para o professor, posso fazer uma pergunta? Ele parou a aula e disse, fala, complicadinho. Eu disse, professor, Jesus é negro? Ele disse, não, senhor. Eu disse, Deus? Ele disse, tão pouco. Eu disse, quer dizer que Jesus é branco? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, mas Nossa Senhora Aparecida não é a mãe dele? Ele disse, e daí? Eu disse, daí que ela é negra. Ele disse, e o que é que tem? Eu disse, é que segundo a minha concepção, filho branco de mãe negra, se o pai também não é negro, o tal filho é suspeito. Estou certo, Jesse? Se eu vou levar o senhor à diretoria, eu digo, tudo bem. Você sabe, qualquer coisinha é reitoria, é diretoria. O diretor botou o dedo no meu nariz, o senhor é racista? Eu disse, não, senhor, eu sou curioso. Então me responda o senhor. Fiz a mesma pergunta para ele, sai daqui da minha sala para fora. Mas eu fui levado a Roma. Por que a Roma? Que era a promessa da minha mãe ser consagrada ao sacerdócio em Roma. Os paramentos de um sacerdote que vai ser consagrado é bonito, com toda sinceridade é bonito, é muito lindo. São paramentos brancos, é muito bonito. E o sacerdote ele deita-se no chão em forma de cruz aos pés de quem o vai consagrar, como eu fiz aos pés do Papa. Eu fui consagrado daquela forma aos pés do Papa. É consagrado os polegais das mãos e os indicadores, porque é aquele que vão pegar na hóstia. Eu levava isso muito a sério. Eu levava tudo a sério. Eu aprendi enquanto estava no seminário que paralelo ao céu e ao inferno havia um mundo chamado purgatório, onde as pessoas que não morriam em estado de graça tinham que passar pelo purgatório. E quando era celebrada uma missa em favor da alma daquela pessoa que estava no purgatório, por exemplo, o fogo do purgatório cairia 1 grau. Seria, vamos dizer assim, 10 vezes mais quente do que o nosso. Eu levava isso a sério. Eu aprendi que esta Bíblia de João Ferreira de Almeida, traduzida por João Ferreira de Almeida, era falsa. Que a religião protestante foi uma religião fundada por um frade agustiniano que se rebeliou contra a igreja, chamado Martinho Lutério. E que ser crente era para pobres, pretos e analfabetos. Eu ouvia isso. Frei Paulo sabe que a coisa mais difícil do mundo é uma freira negra ou um padre negro. Tem, mas é a coisa mais rara do mundo. Infelizmente o racismo impera. E eu quero contar outra coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabiam que Santo Antônio, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil são pretos e lá na Itália são loiros. Eu sei que meu testemunho vai ser um pouco pesado, eu sei que vão ter pessoas católicas que podem até virar as costas e ir embora, mas acredite, meu irmão, está escrito em São João capítulo 8, versículo 32, e então conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Eu aprendi tudo isso. Após a minha sagração ao sacerdócio, nós viajamos para Lourdes, na França, conhecermos mais uma mãe de Jesus. Chegamos em Lourdes, na França, e um padre sentado do meu lado, olhando para Nossa Senhora, não tirava nem piscava. E eu olhei para ele, até pensei que ele era brasileiro, perguntei para ele, fala minha língua? Não, me fala italiano. Eu, como falo um pouquinho de italiano, comecei a conversar com ele, e essa aqui é a mãe de Deus, que apareceu aqui. E ele, sim. Eu disse, engraçado, ela é diferente da nossa no Brasil.